Tendências da educação psicomotora sob enfoque valoniano. Atividade individual. Aluna Regiane Correia da Silva, Polo Buritis, disciplina Psicomotricidade e Educação. Professora Ana Caroline. O que é psicomotricidade? É uma ciência que tem por objeto o estudo do homem através do seu corpo em movimento nas suas relações com o seu mundo interno e externo. A psicomotricidade consiste na unidade dinâmica das atividades, dos gestos, das atitudes e posturas, enquanto sistema expressivo, realizador e representativo de ser em ação e da coexistência com outrem. Quais os tipos de intervenção em psicomotricidade? Podem-se distinguir dois tipos de intervenção em psicomotricidade: a terapêutica e a educativa. No primeiro âmbito, encontram-se em reeducação psicomotora, a terapia psicomotora e a clínica psicomotora. No segundo, fala-se em educação psicomotora, a qual tem um caráter eminentemente preventivo, facilitador do desenvolvimento do sujeito em geral, aplicada às crianças em situação escolar. Busca trabalhar a criança e o grupo em movimento através da ação espontânea ou organizada a priori. Beneficia-se a integração de si em relação com o outro e ao meio em geral. A educação psicomotora se coloca no sentido de uma educação que não se restringe apenas ao saber escolar ou então ao aperfeiçoamento específico da motricidade. Porém, dirige-se à formação da personalidade, à sua expressão e organização através das atividades humanas de relação, realização e criação. Esta compreende a educação do ser humano nos seus aspectos corporais, motores, emocionais, intelectuais e sociais. Carvalho. A prática educativa em psicomotricidade tem tido um papel importante na educação da criança em seu meio escolar, visto ser coadjuvante das aprendizagens escolares. Nascimento. Destaca-se ainda sua importância dada à sua ação preventiva. Lipouche, inclusive em nível de saúde mental. Henri Vallon. Vallon nasceu em Paris em 15 de junho de 1879 e faleceu em dezembro de 1962. Foi médico, psicólogo e educador. Sua biografia apresenta o perfil de um homem que buscou integrar a atividade científica à ação social. Presidiu a Escola Nova durante anos e realizou pesquisas em uma tentativa de integrar a área psicológica à neurológica, acrescentando o aspecto social e desenvolvendo uma verdadeira interdisciplinariedade no estudo do comportamento. Foi projeto de Vallon estudar o homem em sua complexidade em uma perspectiva multidimensional integrada. Resultou deste uma concepção de desenvolvimento não homogêneo e não linear, visão compatível com sua dialética que permeia seu pensamento.
O que é psicomotricidade para Vallon? A educação psicomotora é compatível com a teoria psicogenética de Vallon, na medida em que respeita a complexidade do ser humano, compreendendo-o em sua multidimensionalidade psíquica, corporal e social, propondo-se a superar as dicotomias corpo-mente, indivíduo-sociedade e razão-emoção, heranças da visão cartesiana de homem que perpassa diversas reflexões ocidentais. Conforme observa Dantas, na evolução do indivíduo na visão de Vallon, constata-se a simultaneidade dos progressos intelectuais e mudanças operadas no domínio da personalidade. Além do mais, vale ressaltar que, para Vallon, o meio mais importante para a formação da personalidade não é o meio físico, mas o meio social. Sob tal perspectiva, compreendemos que a educação psicomotora deve visar, antes de tudo, as funções comunicativo, afetivo, sociais, motricidade de relação dos movimentos de seus sujeitos, ou seja, privilegiar a interação educador-educando e educando-educando em nível psicomotor, através de gestos, atitudes e postura que instauram um verdadeiro diálogo corporal apreendido nas formas sensório-motoras e intuitivo-emocionais. O universo da educação psicomotora, base teoria de Vallon. Figura 1. Motricidade de relação, cujo predomínio da ação, psicomotricidade, é de caráter afetivo, voltado à construção do eu. Sujeito, outro, sujeito, educador, sujeito, iguais, parceiros, outras crianças, educação psicomotora. Movimento de relação, predomínio da dimensão afetiva. Diálogo tônico-corporal, olhar, imitação, mímica e gestos e posturas. A educação psicomotora é um processo educativo que, por meio do corpo e do movimento do sujeito, tomados como ação psicomotora deste, dirige-se ao outro, às relações socioafetivas, priorizando-as, por meio da instauração do diálogo tônico-corporal, do olhar, gestos e posturas, mímicas e imitações, entre outros instrumentos próprios da psicomotricidade, como visto na figura 1. Uma possível ilustração de jogo que envolve esses elementos e é integrador do ponto de vista do sujeito em seu grupo são as brincadeiras de roda. Figura 2. Motricidade de realização, cujo predomínio da ação, psicomotricidade, do sujeito é de caráter cognitivo, voltado à construção do mundo. Sujeito, cultura, sujeito, universo físico, sujeito, universo conceitual, educação psicomotora. Movimento de realização, predomínio da dimensão cognitiva. Utilização,
manipulação, contato, exploração, construção, desconstrução, destruição, transformação, criação. A educação psicomotora dirige-se igualmente à cultura, ao seu universo físico e conceitual, às relações com o meio em que a cognição emerge primordialmente, de modo que o sujeito possa, ele próprio, descobrir o mundo e produzir no mundo por meio de manipulação, contato, exploração, construção e desconstrução dos objetos, como é visto na figura 2. Uma possível ilustração desse gênero de atividade que envolve esses elementos são os jogos de construção, tipo o Pequeno Engenheiro, que apresentam tijolinhos para a criança construir castelos, casas, muros e o que mais sua imaginação lhe permitir. Sobre a dialética homem e versus mundo, indivíduo e versus cultura, Vallon é categórico a esse respeito. Não há reação motora ou intelectual que não implique um objeto fabricado pelas técnicas industriais, pelos costumes, pelos hábitos mentais do meio. A atividade da criança só pode efetuar-se a propósito e por intermédio de instrumentos que lhe forneçam tanto o aparato material quanto a linguagem em uso ao seu redor. Cabe ao educador envolver os educandos no meio físico-cultural, desafiá-los para que este seja explorado, descoberto, observado, pesquisado e transformado. É o momento de aguçar o sentido dos educandos, de mobilizá-los, fazê-los moverem-se, de estimular a curiosidade e incentivar a criatividade. Podemos dizer que a educação psicomotora, com base na teoria walloniana, é um processo que acompanha e promove o desenvolvimento da criança e dos jovens em suas vicissitudes, centralizada em sua atividade e distribuída em campos funcionais, a saber, a motricidade, a cognição e a afetividade. A educação psicomotora cabe promover os recursos sociais, afetivos, linguísticos, culturais, físicos, espaciais, materiais e pedagógicos que permitam ao sujeito estabelecer uma interação rica com seu meio, mobilizando neste elementos para seu desenvolvimento a partir dos recursos que ela própria dispõe em determinado momento e respeitando suas necessidades e tendências, que podem estar orientadas mais para si, centrípetas, ou mais para o mundo, centrífugas. Podemos mesmo falar em uma primazia da motricidade de relação sobre a motricidade de realização, destacando-se que, no desenrolar da educação psicomotora, esta deve atender aos princípios da alternância funcional do desenvolvimento, conforme concebido por Vallon. Aqui estão as referências. Foi usado o livro da Elda Maria Rodrigues de Carvalho, Tendências da Educação Psicomotora, sob o enfoque walloniano. Aqui está onde está disponível e quando foi acessado. Enfim.